Nós estamos tentando aprender juntos a visão bíblica para avivamento. O tema do que nós estamos falando é avivamento e o reino de Deus, ou o reino de Deus e avivamento. Nós falamos que Deus não nos pede para buscar avivamento, não necessariamente como mandamento. Nós falamos que o que Deus pede para que nós busquemos é o reino de Deus. Repita comigo: Deus pede, espera, deseja, anseia que nós busquemos o seu reino. Tá? Então nós estamos tentando aprender isso dentro desse pensamento que nós estamos tentando construir. Nós falamos que a palavra avivamento significa trazer vida àquilo que estava morto. Também falamos que também significa restaurar o que havia sido perdido, reformar algo que perdeu a forma, purificar aquilo que está contaminado. E aí nós fizemos uma pergunta. A pergunta era: o que é que está morto? E se você lembra, nós falamos que tudo. Tudo mesmo. E não está morto como parece que continua morrendo. É só nós olharmos para tudo que Deus criou e nós vamos ver exatamente isso. Você nasce para morrer. Tudo praticamente que vem à vida está destinado à morte. Só que morte na Bíblia não é fim. Morte na Bíblia está mais ligado à ideia de separação. Por exemplo, se você tiver o cuidado de analisar em Apocalipse, até a morte ela será levada para um lugar. A morte não será destruída. A morte será levada para um lugar chamado Lago de Fogo, juntamente com o falso profeta, o anticristo e depois, por último, Satanás, a antiga serpente. Tá? Só para a gente entender que nem a morte necessariamente é fim. Nem a morte, que é morte, é fim. Ela terá um destino. Ok? E todos aqueles que durante o seu tempo em vida, não dedicaram a sua vida a Jesus, infelizmente não era a vontade de Deus absoluta que essas pessoas também vão para esse lugar. Por que eu sei disso? Porque Mateus 25 diz: vão para lá, vocês que estão à minha esquerda, para um lugar preparado para Satanás e seus demônios. O ser humano não foi criado para esse lugar. Okay? O ser humano foi criado, como você lembra, que eu já preguei, para a glória de Deus. Tudo que Deus fez para a sua glória. Tá? Então, daí nós falamos também que Deus ele foi construindo na humanidade estruturas para poder revelar a vida. Então Deus ele vai usar a morte para revelar a vida. Nós falamos também sobre isso. E aí, por final, nós falamos que para que Deus possa derramar algo novo, ele precisa de odres novos. E semana passada nós fizemos não sei se é esse nome que é dado, nós fizemos um adeno. Olha que palavra bonita, né? Uma mensagem que graças ao Senhor mesmo encaixou certinho dentro da ordem das mensagens, mas nós falamos um pouquinho sobre esse odre que Deus está restaurando. Lembra que disse que Deus começa restaurando um homem, depois uma família, depois
e assim por diante. Lembra disso? Tá? Ele termina o Antigo Testamento falando que se ele não restaurar a família, o que ele faz? Ele mesmo diz: se eu não restaurar a família, eu acabo com tudo. Esqueceram? Malaquias capítulo 4. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que ele já vinha declarado em Malaquias 3, eis que enviarei, o espírito do Elias, e nós sabemos que o espírito de Elias já veio. Quem disse isso? Jesus. O espírito deveria vir e eu vos afirmo, já veio. E ele estava se referindo a quem? A voz que clama no deserto. O nome dele? João Batista. Tá? Então Jesus deixou bem claro que essa profecia ela teve um tipo de cumprimento. Nós vamos estudar juntos que ela não tem cumprimento total ainda, mas ela está se cumprindo nos nossos dias hoje. O Senhor restaurou através do Filho. Lembra o Senhor, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 em diante? Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Tá? E nos encarregou do ministério chamado Ministério da Reconciliação. Então todos nós fomos reconciliados ao Pai. Então ele disse que converteria o coração dos... Então o primeiro coração convertido foi o coração de quem? Do Pai. Não foi o coração do Filho. Porque nós, como diz Romanos 3, nós não buscávamos. Nós estávamos nem aí para Ele. É Ele. Primeira de João capítulo 4, versos 16 a 19. Ele nos amou primeiro. Tá? E agora nós, com corações restaurados ao Pai, podemos restaurar os nossos corações de pais aos filhos, e os filhos, olhando para aquele que reconciliou, pode restaurar o coração dos filhos aos pais. Nós chamamos isso de avivamento geracional. Amém? Então a família é sim, se não é um dos maiores ódios que Deus está restaurando. E graças a Deus nós já temos tudo para a restauração desse ódio, chamado Espírito da paternidade. O Espírito que clama em nossos corações do que? Abba. Por isso que vai dar certo. Porque Deus, quando Ele derramou o seu Espírito, a Bíblia diz que Ele derramou o Espírito sem medida. Nós não estamos experimentando toda a medida, mas já foi derramado. Okay? Alguns de nós ainda estamos experimentando uma medida um pouco maior sobre a paternidade de Deus, por exemplo. Tá? Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém. Então a pergunta... desculpe, eu dei vários textos para vocês estudarem. E eu quero crer que vocês estudaram. Diga amém, nem que seja pela fé, para me animar aqui na frente. A pergunta, irmãos, que eu quero fazer para nós hoje, nós vamos responder juntos. Hoje, vocês vão ficar muito felizes comigo, eu vou ler um versículo. Um versículo apenas. Para falar 20 pontos. Fiquei esperando. Não é verdade. Hoje eu quero preparar a mensagem. Assim, nós somos uma construção, mas hoje a mensagem de hoje ela prepara o que de fato precisamos falar. Tá? Então, você precisa prestar muita atenção no que eu vou falar. De preferência, aqueles que leram os textos, foram bereanos, que leram, vão entender mais do que aqueles que não leram. Embora é por revelação. Mas lembre que o Espírito trabalha em cima da palavra que está aí. Não, aqui não está. Tá? Então a pergunta, dentro daquela série de mensagens que nós falamos que nós vamos fazer, hoje é: se avivamento é trazer vida que está morto, ok? E Deus ele foi construindo estruturas, ok? Uma delas é a família, como nós já falamos. A pergunta que eu quero fazer para nós é: qual é o modelo que nós precisamos restaurar? Ou qual é o modelo que Deus está querendo restaurar em nós, ou através de nós? Ou a pergunta poderia ser assim: qual é o avivamento? Porque se avivamento é trazer vida ao que está morto, a pergunta: o que é que está morto?
Qual é o modelo? Então é isso que eu quero estudar com vocês. Porque se nós não tivermos clareza do que é que está morto, nós não podemos pedir avivamento. Acabei de falar, por exemplo. Ele já restaurou a família, sim ou não? Já. Nós precisamos entrar naquilo que ele restaurou. Por exemplo, eu falei semana passada que o pai... Quantos aqui, não é o meu caso, mas quantos aqui não tiveram uma boa referência de pai? Isso não é desculpa para você ser um péssimo pai. Por quê? Nós fomos ensinados a ficar olhando para nossas mazelas e ficar usando isso como desculpa. Por quê? Porque o modelo para ser pai não é olhar para o seu, é olhar para quem? Deus. Não. Eu falei semana passada, Efésios capítulo 5. Portanto, imitem a quem? A Cristo. Qual é o modelo de paternidade? Cristo. A mulher não tem desculpa. Nós que estamos em Cristo, ok? Você não tem como ficar dando essa desculpinha. Eu sei que muitos de nós estamos nos processos de saber quem Ele é. Okay? Mas estou dizendo que Ele já derramou o Espírito sem medida. Ou seja, nas coisas que Ele já derramou, nós precisamos entrar nessas coisas. Nos converter a elas. Ok? E à medida que nós vamos nos convertendo a elas, esse mesmo Espírito que já foi derramado, ok? Libera sobre nós aquilo que já foi derramado. Por exemplo, a esposa não pode ficar, eu não aprendi, não sei. Olhe para Jesus. Então ele vai dizer, mulheres olhando para Cristo, submissas aos seus maridos. Percebe? Não tem desculpa. Porque ele já fez. É um exemplo que eu estou dando. Se eu já entendi isso, embora eu possa falar, Senhor, derrama avivamento para trazer vida ao que você já fez. Aí está uma oração um pouquinho melhor. Mas não é faz, porque ele já fez. Então nós precisamos entender qual é o odre, ou seja, qual é o modelo que está morto, ou qual é o modelo que precisa ser reformado, restaurado ou purificado. Então o texto que nós vamos ler é, abra lá. Mateus 25, verso 8 e 9. Desculpe, Êxodo 25, verso 8 e 9. Esse é o único texto que nós vamos ler, você vai entender o porquê. Porque graças a ele mesmo, esse é um texto que resume tudo que eu vou falar hoje. Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9. Lembre que Deus está desde a queda tentando construir no coração da humanidade algo que prioritariamente foi perdido. E mesmo que Deus queira revelar isso, o homem não consegue entender porque ele está morto. Lembre que morto é destituído, separado de tudo que Deus é. Se o homem está separado de tudo que Deus é, ele está separado de quem ele é. E ele está separado de quem ele deveria ser, ele está separado com o propósito para ele foi criado, ele está separado de olhar para o outro e ver o propósito do outro, e zasse, como diz os Chaves. O homem está totalmente perdido. Então Deus ele precisa restaurar isso. Ok? E assim, quando nós conseguimos chegar em Êxodo 19, que eu já ensinei para você. Por que Êxodo 19? Porque Êxodo 19 Deus já restaurou, Deus já construiu uma ideia do quê? De um homem. Deus já construiu uma ideia do quê? De uma família. Deus restaurou, Deus foi restaurando. Quando esse povo, quando eles entram no Egito, eles entram em quantas pessoas? A Bíblia é clara em dizer 69 pessoas. Algumas versões de 70, outras versões de 71, depende da versão. Mas vamos ficar em 70 porque é o número mais próximo, né, da perfeição. 70 pessoas. Quem eram essas pessoas? A família de Jacó. Eu quero que você entenda isso, é uma família. Deus ele tinha dito para Abraão que ia permitir que esse povo se tornasse escravo durante 400 anos, porque ele queria preservar a descendência, que um dia iria abençoar todas as famílias da terra. Então quem sai do Egito, não apenas uma família, mas um povo, muita gente.
E a esse povo que é uma família, que é um homem, lembra disso? Eu gosto no texto de Hebreus, diz que Deus não estava se preocupando com o sacrifício, porque estava preparando o corpo, lembra disso? Ele estava preparando o corpo, que nós chamamos hoje do novo homem, ou como diz Efésios, a nova humanidade em Cristo. Também, Romanos capítulo 5 diz também o último Adão. Ok? Então, quando esse povo sai em Êxodo 19, Deus revela através de Moisés, que era o seu amigo, lembra disso? O seu desejo. E quando Deus revela o seu desejo, o desejo de Deus era muito simples. Olha, embora tudo é meu, simples assim, eu quero algo que seja meu. Eu quero que seja particular meu. Ok? Então, Deus, ele manda santificar o povo, ao terceiro dia ele viria e ele vem. Quando Deus vem, o que o povo fala? O que o povo fala? Para Deus, nós não queremos você. Então, é esse o ponto que Deus precisa trabalhar. Entenda? É o povo de Deus, em jejum de 3 dias. Quando Deus vem, o que o povo de Deus fala para Deus? Não queremos você. Como que você constrói no coração do povo, se o povo está dizendo que não quer você? Então, a partir desse momento, entenda uma coisa, não é Deus que não quis. Deus deixou bem claro, eu quero, meu desejo. Você percebe que não é o desejo do povo, é o desejo de Deus. Porque o povo, você lembra, ele dava um passo e reclamava. Preferiu o Egito. Dava 2 passos e reclamava. Eu quero o Egito. Lembra disso? Então não é o povo que estava atrás de Deus, era Deus atrás do povo. Lembra disso? Deus, Gênesis capítulo 3, verso 8, veio conversar com o homem. E onde o homem estava? Escondido. Então não é o homem que está atrás de Deus, é Deus que está atrás do homem. Eu quero que vocês entendam isso. Mas o povo não consegue. Agora lembre, por que o povo não consegue entender? Por quê? Porque ele está morto. Mas um morto que fala, um morto que anda, um morto que faz filho, um morto que trabalha, que come. Então ele sabe que está morto, mais vivo do que nunca. Ele acha que está vivo. E Deus precisa. Como que Deus vai revelar algo vivo para alguém que está morto? Através, como eu já falei, da morte. Esse é um dos motivos pelo qual Deus sempre vai usar sacrifícios lá na frente, que você vai entender. Ok? Até aqui, amém? Amém? Quando isso acontece, presta atenção, isso aqui é muito importante. Quando isso acontece, Deus fala para Moisés: Moisés, este povo que são vocês é o meu povo. O povo que eu tenho uma aliança. Então, por mais que vocês me rejeitem, eu não rejeito vocês. Porque eu prometi para Abraão. E porque eu prometi, e eu empenhei o quê? O meu sangue. Ei! Lembre? Quando Abraão vai oferecer Isaac, Deus intervém e a resposta de Abraão para o filho é: Deus já preparou para si o cordeiro. O cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, o sangue, ok, que seria depois, mais de 2 mil anos para frente, derramado na cruz, o sangue de Jesus, já tinha sido profetizado quando Deus mata um animal inocente para cobrir a vergonha do Adão e da Eva. Lembra disso? Ok? Então, Deus já tinha uma aliança de sangue com Abraão. Então ele não pode, pela promessa que ele fez a Abraão, desistir do povo. Então Deus fala o seguinte: como que eu vou fazer para andar? Agora presta atenção. Como que eu vou fazer para estar com o meu povo se o meu povo não quer? Então Deus agora vai construir, presta atenção agora. Deus vai começar a construir no meio, dentro, junto com
a estrutura que ele já formou, que é, lembra, um homem, família, um povo, uma nação, ok? Ele vai construir dentro desse povo a ideia. Ele vai jogar uma ideia. Basicamente a ideia é, eu quero que você saiba o verdadeiro objetivo, o verdadeiro desejo meu. Eu vou jogar, se você vai entender, eu não sei, mas eu vou jogar e eu vou trabalhar a partir dessa estrutura. Então essa estrutura é chamada de Tabernáculo de Moisés. Repita comigo, Tabernáculo de Moisés. Então você vai ler comigo. Abra lá, sua Bíblia. Êxodo 25, 8 e 9. Instrua os israelitas a construírem para mim. Vai construir para quem mesmo? Não é para vocês. Olha Deus falando. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário. Ó Deus lançando a ideia. Começando a construir na ideia, no coração do povo dele. O quê? Um lugar para que eu viva no meio deles. Presta atenção. Deus veio e o povo falou o quê? Não queremos você. Aí Deus, como que eu faço? Eles não me querem. Deus falou assim, seguinte Moisés, eu vou fazer de um jeito, abre aspas. O John Piper, ele tem uma analogia que eu acho fantástica. Eu vou tentar usar a mesma, talvez para te ajudar. John Piper diz o seguinte, que existe duas maneiras de nós tentarmos entender Deus. Ele diz, através do telescópio e através do microscópio. O que o microscópio faz? Ele pega aquilo que é pequeno, às vezes insignificante, às vezes não perceptível ao olho nu, e traz para uma realidade perceptível, ok? Entendeu isso? Então você pega uma coisa pequenininha e transforma em algo grande. Vocês estão vivendo ali. O que o telescópio faz? O telescópio ele pega algo que é imensuravelmente grande, muito distante, e traz para perto. Então ele traz o que é muito grande para algo que é muito pequeno. E aí a gente pode observar. Isso nós vemos, por exemplo, os astros, né? Nós podemos, se você nunca foi, tem aqui em Curitiba, ali em Pinhais, acho que não sei o que da ciência, que tem um negócio bem grande de telescópio, aí você consegue fazer uma contemplação bem legal dos astros. Então aquilo que está a bilhões de distância, o telescópio traz para perto. O que é Jesus para nós? A Bíblia diz que Deus habita na luz inacessível. Alguém sabe explicar o que é? Nem o Adalto Lourenço consegue. Sabe quem é Adalto Lourenço, né? Um cientista lá. Cristão, né? E Deus habita uma luz inacessível. Ou seja, Ele habita num lugar que nós não temos como acessar. Impossível para nós. E a Bíblia diz que o Deus que não poderia ser visto, foi visto. Então Jesus falou, vocês nunca viram o Pai, mas eis aqui, eu cheguei. Quem vê a mim? Então Jesus é o lugar mais alto, mais profundo e mais perto do conhecimento de um Deus Todo-Poderoso. Consegue perceber? O que Deus manda Moisés fazer? Moisés, pega um telescópio e olha para onde eu estou, aqui no céu. Quem sabia que no céu tem um tabernáculo? Quem sabia que no céu tem um templo? Quem sabia que no céu tem um altar? Quem sabia que no céu tem um trono? Quem sabia que tem alguém sentado no trono? Sabia disso? Você já viu isso? Cuidado, vai responder. Nunca vi. Eu já. Eu vou falar dele aqui. Deus conseguiu fazer um negócio muito massa. Ele falou para Moisés, pega o telescópio, enxerga o que é impossível de enxergar ao olho.
O que é impossível de enxergar pelos seus olhos. Deus deixou Moisés enxergar o verdadeiro tabernáculo. E Deus falou assim para Moisés: Moisés, isso que você está vendo é muito grande, mas eu estou fazendo ficar pequeno, acessível. E eu vou reduzir de tal maneira que eu consiga habitar no meio de vocês. Como isso é possível? Através do tabernáculo de Moisés. Então, o tabernáculo de Moisés é o que nós podemos chamar de uma maquete do céu. Literalmente, como eu estou te falando. Ok? Então, essa maquete era um lugar. Eu já, para quem é mais antigo da comunidade, eu já mostrei aqui, né? O tabernáculo, você pode estar no YouTube e você vê, tem réplica lá em vários lugares, mas em Israel tem uma réplica, diz que muito perto do verdadeiro. E era um local onde Deus iria, o que a Bíblia chama de descansar ou repousar a sua presença. O povo não queria ter relacionamento com Deus, mas Deus arrumou a maneira de andar no meio do povo. Eu sei que talvez você me ouvindo, você não está entendendo nada do que eu estou falando. Mas calma lá. O Deus que habita numa luz inacessível, o Deus que segundo a descrição de Salomão, quando ele está construindo o templo, ele diz: nem os céus dos céus pode contê-lo. Nem os céus dos céus pode contê-lo. Esse Deus fez uma maneira que nós não sabemos explicar de se revelar de uma maneira tão pequena, como diz, telescópio, trouxe algo muito inacessível para uma maneira acessível. Agora, o que o texto diz? Por que Deus fez isso? Porque Deus queria viver no meio deles. Repita comigo. O desejo de Deus, é viver conosco. Ainda é o mesmo. O desejo de Deus é que Ele mesmo possa. Quem quiser ver isso como verdade, olhando para a eternidade, leia Apocalipse capítulo 21. E a Escritura diz que na consumação de todas as coisas, o próprio Deus estará tabernaculando conosco. Não estou falando de Jesus, que também estará. Não estou falando do Espírito Santo, também estará. Estou falando o Pai, que nunca foi visto, que nem os céus dos céus pode contê-lo, que aqui em Êxodo construiu através de Moisés uma maquete do céu para revelar, ou começar a revelar, que ele queria andar no meio do povo. Quando você olha para Apocalipse 21, você vai perceber este Deus na consumação de todas as coisas, ou na plenitude do reino de Deus na terra. Este Deus traz a Nova Jerusalém, também a igreja, agora gloriosa, desce do céu. Então agora a Bíblia diz que o Pai, o Deus, estará morando para sempre conosco. Era essa hora que você falava: uau! Perdeu a chance. Verso 9. Devem fazer esse tabernáculo sob mobília, agora, de acordo, presta atenção, de acordo com o modelo que eu estou te mostrando. Então nós temos aqui, qual é o sonho de Deus? Qual é o sonho de Deus? Morar, habitar, tabernacular no meio do seu povo. Ele não está falando aqui de presença como fantasma. Ele não está falando aqui
de presença como nós sentimos hoje, arrepio, calafrio. Ele não está falando desse tipo de presença, ele está falando Ele mesmo, em toda a sua glória e majestade, que nós não temos condição de saber o que significa isso. Um exemplo, Deus é tão, mas tão grande, eu não preciso falar isso para você, mas é importante você ter uma referência, que a Bíblia diz que não precisará de sol, porque a sua glória iluminará todos. Você sabe o tamanho do sol? Quem sabe? Me ensina, porque eu não sei. É muito grande. O sol está a não sei quantos bilhões ou trilhões de distância. E quantos aqui aguentam olhar para o sol por mais de 10 segundos sem óculos? Agora você vai trazer o sol para a Terra. O que aconteceria? E o Deus que vai vir para a Terra criou o sol. E o sol é um astro que não é o maior das bilhões de galáxias que o Deus criou. E esse Deus vai vir morar aqui. Não estou entendendo, mas nós vamos chegar. Vamos chegar. Né? Então, nós temos revelado o sonho de Deus. Qual é mesmo? Nunca vamos perder essa estrutura que eu vou falar agora. O sonho de Deus está no meio de nós. E o desejo dele, ele é loucamente desesperado para que isso aconteça. Nós também. Amém. Quer dizer, estamos tentando. Qual é o modelo? Agora, qual é o modelo para construir esse lugar? Porque, tenta imaginar, eu vou vir, sim, de uma maneira muito pequenininha para aqui. Tá. Mas em qual modelo? O modelo que eu vou mostrar. E qual era a referência desse modelo? Celestial. Presta atenção. Deus quer habitar, Ele vai dar um modelo para construir, e o modelo é alguma coisa que tinha aqui? Não. O modelo ele é celestial. Até aqui vocês estão entendendo? Então vamos lá. Deus estava revelando através de estruturas que Ele mandou fazer. Então, avivamento seria o quê? Quem lê os textos vai saber. Restaurar. Trazer a forma que Ele deu. Então, toda vez que você lê a Bíblia, você vai ver a mesma estrutura. Quando que o povo estava em declínio? Quando não era mais respeitado o modelo recebido do céu. Então o povo começava o que nós chamamos de profanar o templo. No caso aqui, profanar o tabernáculo. Um exemplo, quando os filhos de Arão foram fazer o sacrifício no dia errado. Era sacrifício errado também, mas era só o dia errado. Como que Deus fala assim para Arão? Eles morreram. O que Deus fala assim? Manda falar para eles, Moisés, que não é qualquer hora que pode entrar. Não é qualquer hora, e não é qualquer jeito, não é com qualquer oferta, não é qualquer roupa. Deus estava ensinando que Deus é um Deus santo, santo, santo. Até aqui, amém? Então, o avivamento, nesse sentido, se é trazer vida ao que está morto, toda vez que o povo, de alguma maneira, abandonava o modelo, o que tinha? Morte. Dentro da morte. E quais eram uma das consequências, dos sinais, das características da morte? Que nós experimentamos até hoje, que Deus deixou bem claro, quando Ele deu a lei condicionada para Moisés, Ele disse, se me obedeceres, o que Ele diz lá? Lembra? Êxodo 19, depois todas as leis levíticos, Deuteronômio, Ele fala o seguinte, se me obedeceres, eu garanto,
não haverá morte, não haverá enfermidade, nem entre vocês, nem entre os seus animais. Não haverá fome, mesmo quando não tiver chuva, haverá comida. Mesmo quando não tiver lavoura, eu vou dar um jeito, haverá comida. Deus está mostrando o seguinte: quando eu estou no lugar, o que vocês experimentaram? Vida abundante. Quando vocês removerem o modelo que eu dei, pergunto, eu não estou no meio de vocês? Por eu estar no meio de vocês, juízo. Eu não vou me remover no meio de vocês. Mas é porque eu estou no meio de vocês. Quando vocês não estiverem no meu modelo, você vai ver que no céu há trovões, relâmpagos e vozes. De onde que Satanás caiu? Porque no céu há justiça. Justamente porque eu estou no meio de vocês, eu não vou me retirar. É porque eu estou no meio de vocês, obedecer os meus decretos, vida, bênção, prosperidade. Não é porque vocês merecem, é porque eu prometi. É porque eu estou no meio de vocês. Mas se me desobedecer, pragas, doenças, maldições. Então, maldições é vinda de Deus. Sempre na Bíblia, maldição é vinda da parte de Deus. Assim como bênçãos vêm da parte de Deus. Ok? Amém. Então, não se esqueça a estrutura. Deus quer estar no nosso meio. Ele constrói estruturas para estar no nosso meio. E essas estruturas têm um modelo celestial. O que seria avivamento? Trazer de volta a forma. Também, purificar o que foi contaminado. Nós tínhamos isso, por exemplo, com as leis de purificação. Se as mulheres estivessem nos seus dias de menstruação, o que elas tinham que fazer? Elas tinham que ficar fora. Ok? Então, avivamento como purificação. Volte e meia, o povo, eles entravam em algum tipo de rito. Por exemplo, se você tocasse um morto, você tinha que ficar fora. Porque Deus é um Deus santo, santo, santo. Entenderam essa questão? Por que a mulher no seu ciclo menstrual? Porque o sangue que a mulher perde é um sangue morto. Porque o sangue é a exclamação de um filho que não foi gerado. Você sabia disso, né? Se não sabia, aprenda agora. Então, avivamento é trazer vida ao que está morto, restaurar o que foi perdido, purificar o que está impuro. Começaram a ter um entendimento bíblico de avivamento agora? Amém. Mais ou menos, estamos indo? Amém? Então tá. Agora, eu quero tentar ajudar você. Quem lê os textos vai entender. Ajudar você a perceber como progressivamente Deus vai restaurar e ao mesmo tempo construir na mentalidade da humanidade ou através do seu povo o lugar mais especial que Ele quer, que está em Apocalipse 21 que eu acabei de escrever. Qual é o lugar mais especial? E a igreja do Senhor está pronta. E a Nova Jerusalém agora pode descer. E agora Deus pode tabernacular. Ou seja, o desejo de Deus vai ser cumprido ou não vai? O desejo de Deus vai ser cumprido? Totalmente. Então, se eu já sei qual é o desejo dele, eu sei que ele sempre está construindo estruturas para esse alvo. O problema é que na história de Israel, o que eles fizeram com o tabernáculo de Moisés? Chegou o momento que eles entraram no lugar mais terrível. Eles tiveram a capacidade de uma coisa que a igreja evangélica também já fez. Eles perderam a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? A presença, o próprio Deus. Também, uma maneira também de interpretar que eu gosto mais, com Colossenses 2:3, Jesus. Ele é o tesouro.
Né? Então, eles perderam Jesus. Teve mais alguém que perdeu Jesus, não teve? Quem perdeu Jesus? O anjo pregou esses dias. Quem que perdeu Jesus também? Maria. A Maria e o José conseguiram perder o único filho de Deus. O anjo estava falando. Tem que imaginar como essa conversa. Foi tudo bem lá na terra? Quase. Sim, aconteceu um detalhezinho. Perdemos teu filho por 3 dias. Por quantos anos a arca ficou perdida e abandonada? Se eu não me engano, por 20 anos. Mas quando Davi... Agora vamos lembrar o que é avivamento? Vamos lá. Deus deu um sonho, deu uma estrutura, um modelo celestial. Avivamento é restaurar, purificar, reavivar o que estava morto. Qual é o modelo que precisa ser restaurado? Tabernáculo de Moisés. Amém? Vocês entenderam? Mas como que está o tabernáculo de Moisés? Como que está o sacerdócio? O sacerdócio de Eli, falido. O profeta, não tem. Cada um fazia o que bem parecia os seus próprios olhos. A arca estava no meio dos filisteus. O tabernáculo foi repartido. Metade ficou em um lugar, metade ficou em outro. Meio parecido com o que estava o ser humano, né? Tudo fragmentado. Né? Tanto que nós temos que ficar falando espírito, alma e corpo. Tudo fragmentado. Um filho para cá, a mãe para lá. Não é assim? Tudo destruído. Ok? Deus vai usar uma estrutura chamada Davi. Lembra? Um homem, uma família. Lembra disso? Então, com esse homem, Deus ele faz um negócio muito interessante. Porque Deus ele vai trazer um avivamento. E o que é avivamento mesmo? Então Davi, com todas as suas forças, vai tentar trazer a arca de Deus para a sua casa. Com toda a alegria, com toda a festa. O que acontece? Ele fez a coisa certa. Ele queria a mesma coisa que Deus? Sim, Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço, eu buscarei que possa na casa do Senhor todos os dias da minha vida contemplar a sua glória. Ele queria a mesma coisa que Deus? Queria. Vamos pensar sempre as mesmas estruturas que eu acabei de falar. Sempre as mesmas. Agora, Davi usou o modelo celestial? Sim. Você vai saber o que sim. Mas a pergunta: ele usou o modelo que Deus tinha dado para Moisés? Não. O que faltou para Davi, na primeira vez que ele tentou, é consultar nas Escrituras o modelo. Vontade não ajuda. Tem que ter o modelo. Então, Deus, na segunda vez que ele tenta, a Escritura diz que ele consulta os oráculos, ele consulta a Torá, ele consulta os escritos de Moisés. E verifica que ele tinha feito quase tudo certo, só faltou uma coisa. A arca da aliança tinha sido trazida sobre os ombros dos levitas. Um detalhezinho que matou um cara chamado Uzá. Matou fulminado. Virou purpurina o tal do Uzá. E quando... Agora tem uma coisa difícil de entender. Quando Davi traz a arca, aonde que ele deveria colocar a arca? No tabernáculo de Moisés. E no tabernáculo, especificamente em um lugar. No Santo dos Santos. Mas Davi tem a petulância de colocar a arca na frente da casa dele, numa tenda, numa barraca. E sabe o que acontece? Deus abençoa. Agora você vai entender o que quer dizer. Por que Deus envia avivamento? Deus envia avivamento para restaurar o modelo e dar o próximo. Entendeu? Qual era o próximo modelo?
Hã? Então, o tabernáculo já tinha. O que não tinha era o relacionamento. Porque Deus não tinha revelado para Moisés o que acontecia dentro do Santo dos Santos. E Davi viu. Lembra do telescópio? Davi olhou, não para o tabernáculo, olhou para dentro do Santo dos Santos e viu o que estava acontecendo lá dentro. E o que estava acontecendo lá dentro? O que estava acontecendo em Apocalipse 4 e 5. Sobe aqui. Davi, espertinho, subiu. E quando subiu, deu uma espiada. E quando deu uma espiada, ele viu uma coisa maravilhosa. Davi era músico. Um dos melhores. Tanto que ele tocava arquinho, os demônios saíam tudo. Não era assim? Davi viu. E quando ele olha, ele vê o quê? A adoração. E eles não param. Davi gosta de música. E eles cantam. E eles dançam. E há uma festa ao redor do trono. E Davi viu que eles estavam adorando ao redor da arca. O que Davi entendeu? Eu vou usar o modelo de Moisés no modelo novo que Deus está dando. Então, vamos prestar atenção aqui. Avivamento é restaurar o que foi perdido, receber o novo que Deus está dando. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Amém? Está aqui? Amém. Glória a Deus? Amém? O problema é que Davi queria mais. Davi queria mais. Ele falou o seguinte: quando eu dei uma olhada lá para cima, assim, eu vi que você estava dentro de um tabernáculo, mas parecia uma coisa muito maior e você está morando numa tenda e eu estou morando num palácio. Você está morando numa tenda e eu estou morando num palácio. Não é o modelo. Assim, eu não sei exatamente como é o modelo, mas não é a tenda. Então, o que Davi faz? Natan, vamos ter uma conversa com o profeta? Eu tive uma vontadinha assim de construir uma casa para Deus. Porque eu acho que quando eu dei uma olhada, uma espiadinha onde Deus fica, não é numa tenda. Mais ou menos assim, é mais ou menos assado, mas não é uma tenda. E Deus fala o que para Davi? E está em 2 Samuel capítulo 7. O que Deus fala para Davi? Da onde você tirou essa ideia? Eu nunca falei isso para ninguém. Nunca! Quem que contou isso? Quem que foi o fofoqueiro que disse que eu queria uma casa? Eu não quero uma casa, eu nunca tive uma casa, eu não moro em casa. Muito mais feita por mãos humanas. Aí Deus revela uma coisa mais profunda que alguns de nós ainda não entendeu. E a maioria de nós já entendeu. Davi. Aí Deus fala assim: manda falar para Davi, Natan, o seguinte: eu fiquei muito feliz por você ter pensado em mim. Muito feliz mesmo. Mas você não vai construir uma casa para mim. Teu filho vai, você não. Agora, sabe o que mais, Davi? Eu tomei uma decisão. Olha Deus falando isso. Eu tomei uma decisão. Eu decidi me mudar para dentro de você. Era a hora que você falava: uau, parabéns, você pegou. Você quer que eu me mude para uma casa, mas eu tomei uma decisão. Eu vou me mudar para dentro de você. E Davi explode em cânticos. Onde que está? Salmo de número 96. Salmo de número 105. Davi explode em adoração. Muitas vezes nós começamos o culto aqui com o Salmo 96. Várias vezes. Dele: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Vai. Vamos continuar. Quem não leu o texto agora vai querer ler, né?
nós podemos chamar isso de avivamento. É quando Deus aprova o que você está fazendo. E em cima do que você está fazendo, Deus libera uma visão celestial da próxima construção. Então, Davi fala para o seu filho. Filho, vamos para uma conversa. Salomão. Então, um dia eu estava assim, querendo fazer uma casa para Deus, tal. Deus me corrigiu, falando que ele nunca pediu. Mas depois ele falou que vai morar em mim. Eu não entendi o que ele quis dizer, mas talvez seja construir um templo. E ele disse: você vai construir. Agora, pasme. Deus deu para Davi. Pegou o telescópio. Olha de volta, Davi. Você não vai construir, mas eu vou te dar a planta. Eu vou te dar um modelo da casa. Então Deus faz mais uma vez igual que fez o tabernáculo de Moisés. No tabernáculo de Moisés, Deus dá a visão do tabernáculo, do templo. Para Davi, Deus dá a imagem, de maneira mais gloriosa do que seria então o templo na Nova Jerusalém. Agora, qual é o modelo que Davi vai usar para construir o templo? O modelo celestial, mas usando a planta de Moisés. Ou seja, o modelo que Deus deu para Moisés permanece, porque Deus não tem dois templos, amém? Deus tem um no céu. Deus só aumenta a revelação do templo. Aumenta a revelação do templo. Então, por exemplo, ao invés de termos uma pia de bronze, nós temos 12. Ok? Ao invés de um altar de sacrifício, nós temos quantos? 1. Eu fiz de propósito, só para você ficar ligado. Por quê? Porque só tem um único sacrifício. Cristo. Consegue perceber? Agora vocês vão ficar sem assim responder, né? E quantos candelabros? Quantos candelabros? Não querem falar? E quantas mesas à proposição? E quantos pães? Quantos altares de incenso? Eu mandei estudar, vocês não leram. Aí vão reprovar na provinha. Ou seja, Davi experimentou o avivamento por quê? Porque Deus trouxe vida a tudo que estava morto. E ainda aumentou a revelação de tudo que Deus já tinha dado. Com uma visão celestial do que viria a ser. A pergunta: quando Salomão concluiu o templo, a Bíblia deixa claro, cumprindo exatamente o modelo que Davi recebeu de Deus. O que aconteceu? Deus veio e habitou no meio do seu povo. Mas a diferença é que agora o tabernáculo ele era desmontado quando o povo levantava, mostrando que era uma revelação o quê? Transitória. Mas agora, no tempo de Salomão, Deus repousa a sua presença. E ao contrário do tabernáculo, ele não é desmontável. Demonstrando para mim e para você, demonstrando para Davi que é o seguinte: agora encontrei um lugar para o meu descanso. Só que tem um problema. Depois que Salomão morre, o que acontece com o templo? Ele é destruído. E o pior, o que acontece com a Arca da Aliança? Ela é perdida e nunca mais foi encontrada. Não dá tempo de eu falar de Esdras e Neemias, mas quem leu sabe que Deus começa a restaurar. E toda vez que o povo de Israel experimenta avivamento, o que acontece? Eles encontram as Escrituras. E observando as Escrituras, percebe que o povo perdeu o modelo. Então o que é avivamento?
Deus restaura a visão nas Escrituras para o modelo. Os homens usam o modelo para restaurar a estrutura que Deus deu. E Deus responde com a presença. E mais uma vez ele consegue realizar o seu sonho. Qual que é mesmo? Habitar no meio do seu povo. Então, se a gente pudesse fazer um resumo assim, um pouquinho mais claro do acampamento. Acampamento é Deus habitando no meio do seu povo. Amém, não é? Amém. Então tá. Indo para o encerramento de hoje. Quando Jesus chega, ele prega a mensagem do Ele entra no templo que foi restaurado, não foi? A Bíblia diz que levou 49 anos. Algumas versões dizem 46. Mas o mais correto é 49, por causa da profecia de Daniel. Ok? 7 semanas, né? Está decretado sobre o templo e sobre a santa cidade. Beleza. 7 vezes 7? 49. Por isso nós sabemos que é 49, não 46. 49 anos. Aí, mas então tá. Sabe esse tempo aqui? Jesus, tá? Quanto tempo a Arca da Aliança ficou longe mesmo? Só do tempo de silêncio. Por quantos anos? 400. Só para você ver. Antes, mais 400. Então, aproximadamente quase 1000 anos, tá? Sem a Arca da Aliança. Aquele que é a arca entra no templo e ele chora. Por quê? Não acredito. Vocês não sabem quem é que está aqui? Vocês não sabem. E quando Jesus fica indignado, ele declara: tudo isso aqui vai ser derrubado. E em 3 dias, o novo modelo. Agora entende agora o que eu quero dizer. Ó, presta atenção. O novo modelo será reerguido. Amém. João capítulo 1. E o verbo e tabernaculou em nosso meio. O verdadeiro tabernáculo de Deus estava com os homens. Só que o verdadeiro tabernáculo de Deus estava com os homens. Ele falou uma coisa muito legal. Ele disse o seguinte: eu vou morrer. E eu vou construir um novo modelo. No tempo de Salomão, era utilizada pedras brutas, que deveriam ser lapidadas, fora do arraial. Porque na hora da montagem das pedras não poderia haver barulho. Pedro diz que nós somos pedras vivas, sendo construídas, Efésios capítulo 2, como um edifício santo para a morada de Deus no Espírito. O que Jesus está fazendo? Hebreus capítulo 7, 8, 9, 10 e 11. Jesus vai usar o modelo de Moisés para construir dentro agora de nós toda a estrutura que fora desenhada fora de nós. Depois, ele vai usar toda a estrutura utilizada por Davi e vai dizer, Mateus capítulo 6, agora você é filho. Depois ele vai dizer em Hebreus 4, se achegue pelo novo caminho e agora você pode entrar através de mim no verdadeiro tabernáculo no céu. Jesus vai usar todas as estruturas que Deus construiu no Antigo Testamento e diz, eu agora, Jesus falando, eu agora digo que o tempo do templo está terminado, porque eu estou reerguendo a nova estrutura para a morada de Deus. Amém. Qual a estrutura que ele estava reerguendo? 12 homens. Qual é a estrutura que Deus está construindo hoje?
utilizando o que já foi revelado, pegando o modelo da onde mesmo? Eu só faço. Você consegue perceber as mesmas linguagens? Ok? Então Jesus, ele constrói em homens e promete. Se vocês ficarem do modelo, o que vai acontecer? Quando eles fizeram o modelo exatamente como Deus deu no tabernáculo de Moisés, o que aconteceu? Presença. Quando eles restauraram o avivamento de Davi e fizeram o segundo modelo, presença. Quando eles restauraram o modelo e depois construíram a partir do modelo celestial, tempo de Salomão, o que aconteceu? Presença. Quando eles restauraram em Esdras e Neemias o tabernáculo, segundo o modelo, o que fez? Não veio presença. E por isso eles choraram. As Escrituras dizem que era uma mistura de grito, lágrimas e alegria. Porque eles reconstruíram com a palavra dos profetas. Qual era a palavra dos profetas? Zacarias, Ageu, Malaquias. Mas especialmente mais Zacarias e Ageu. A glória da última casa. Nunca foi. Eles reconstruíram. Neemias levou porrada para reconstruir o muro. Eles apanharam feito doido para reconstruir. Quando reconstruíram, não foi nem aos pés do que deveria ser. Então Jesus fala o seguinte: se vocês, João capítulo 14, se permaneceres em mim, desculpa, João 15, se permaneceres em mim, as minhas palavras em vós. Depois, João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas eu vou. E se vocês, agora presta atenção, segundo o modelo, se vocês permanecerdes no meu ensino, se vocês amardes os meus mandamentos, se vocês permanecerem no modelo que eu dei, o que está escrito em João 14? Nós, Gênesis 1:26, faremos o homem em nossa imagem e nossa semelhança. Nós, Pai, Filho e Espírito Santo, nós viremos a Ele e faremos morada. Atos capítulo 2. E eles estavam fazendo o quê? Os 120. Eles estavam fazendo o quê? Perseverando no modelo. Recebido por quem? Por quem? Por Jesus. Que está construindo, presta atenção, está construindo o edifício que vai hospedar a presença. Então, cumprindo o seu Pentecoste, aconteceu em Atos 2. Quando estava no modelo. O que veio? Presença. Então, por isso que nós chamamos Atos 2 de avivamento. Nós não chamamos avivamento porque tinha línguas como de fogo. Nós não chamamos avivamento porque converteu um monte de gente. Nós não chamamos avivamento porque nós queremos chapar que nem chaparam. Nós chamamos avivamento porque eles estavam no modelo celestial. E toda vez que existe um modelo celestial, ele vem, porque esse é o desejo dele. Qual é o desejo dele? Fazer que tenha a unção do riso. Chapar. Pirueta. Irmãos, isso não é avivamento. Avivamento é quando Deus cumpre o seu desejo. E para que ele faça isso, ele precisa primeiro fazer o quê? Restaurar, reformar, purificar. Então, derramar a sua presença, que é a habitação de Deus em nosso meio. Lembra como que os apóstolos disseram? O que está acontecendo aqui?
É o que o profeta disse que ia acontecer. E depois que eles curaram, o que nós não podemos parar de falar o que nós estamos vendo. Ei, vendo. Jesus não estava mais ali. Mas quem estava? Nós. Lembra do nós? Nós. O Pai estava ali. Jesus estava ali com eles, na pessoa do Espírito. O Deus invisível habitando dentro de homens. Para finalizar. Para colocar o pirulito na boca e tirar. Se isso é verdade, qual é o modelo que ele quer restaurar hoje? Sempre a estrutura anterior era o modelo utilizado para a nova. Vamos lá. Templo de Salomão. Estrutura de Moisés, junto com a revelação de Davi, com a revelação do templo celestial. Templo de Salomão. Jesus. Estrutura de Moisés, estrutura de Davi, estrutura de Salomão. E ele traz o que? Avivamento. Ele traz vida, tudo que estava morto. Lembra? Os profetas falaram, eu porém vos digo, vida. E ele pregava como que tinha vida. Jesus começou a trazer vida e ele meteu o pé em tudo e diz, a minha casa é chamada casa o quê? Vida. Ele está trazendo vida a todas as estruturas corrompidas e quebradas. O sacerdócio agora é só para o sacerdócio, ou não? Não, ele está trazendo vida. Todos agora que estão em Cristo Jesus possam chegar diante do trono de Deus, porque são sacerdotes para Deus. Trazendo o quê? Vida. Percebe? Consegue entender isso? Então tá. E aí, ele derrama do seu espírito nessa estrutura. Agora presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar. Por que nós estamos crendo no último avivamento? Porque nós não cremos que tem outra estrutura. A igreja é a estrutura. Entenderam? Um exemplo. Toda vez que Deus queria restaurar alguma coisa, ele precisava usar o quê? Modelo. De onde estava o modelo? Nas Escrituras. Então, avivamento de Lutero, reforma protestante. O que aconteceu? Não tinha modelo. Por quê? Por que não tinha modelo? Por que ninguém estava fazendo um segundo modelo? Porque as pessoas não podiam ler a Bíblia. Era em latim, e ninguém falava latim, porque ninguém era cachorro, brincadeira. Ninguém podia ler a Bíblia, era proibido. Ninguém podia interpretar a Bíblia por si mesmo, era proibido. Lembra, irmãos, eu falei, sempre a mesma estrutura. Eu quero habitar no meio de vocês, mas eu só habito em cima de estruturas que eu construí. Para isso eu preciso trazer o quê? Avivamento, reforma. Então qual é a primeira reforma drástica que ele fez à humanidade? Reforma protestante. E o que ele restaurou? Somente as Escrituras. Agora, Lutero morreu para conseguir fazer isso, e graças a Deus por ele e tantos outros, ele trouxe a Bíblia para a língua da época. Na época dele era o alemão, por exemplo. Depois foi traduzido em vários traduzidos. Todo mundo tinha acesso à Bíblia. Agora que todo mundo tem acesso à Bíblia, o que Deus pode fazer? Dar um modelo novamente. Mas, mesmo tendo modelo, não estava dando certo. Então nós tivemos o avivamento da Rua Azusa. No avivamento da Rua Azusa você não tem a palavra, mas ele diz que um dia ele não estaria escrevendo mais em tábuas de pedra, mas em corações de carne, porque um dia ele derramaria do seu espírito, e ele diz, eu não quero mais ficar fora do homem, eu quero morar dentro do homem, porque eu nasci para isso e você nasceu para isso também. Então ele faz o quê? A avivamento da Rua Azusa o quê? A reforma do espírito. E agora que nós temos a palavra,
o Espírito que traz vida à palavra, a pergunta: nós podemos saber qual é o modelo? Não entenderam? Vocês vão entender. Quando que foi o avivamento da Rua Azusa? 1900 e... Quem que vai falar do avivamento da Azusa lá? Pode falar, gente. Se errar, não tem problema. Você vai falar, né, cara? Quando que foi o avivamento de Paz de Gades? E que preparou o avivamento para a Rua Azusa? Que foi no ano de 1900 e... Que ainda mais? 10? Quem falou? 6, isso. Sem medo de errar. Então nós estamos vivendo, irmãos, no século do avivamento. Desde o avivamento da Rua Azusa, Deus vem trazendo avivamentos e avivamentos, restaurando uma coisa só: o modelo que Jesus deu. Ele é a última revelação. Não vai ter outro Messias. Então, nós precisamos olhar para o modelo que Jesus deu e perceber o que ainda falta ser reformado, restaurado, purificado. E é isso que nós vamos trabalhar nas próximas semanas. O que falta? Como eu falei, vou colocar o pirulito e vou tirar. Uma coisa você já sabe. O último reformador, Jesus, definiu o modelo celestial. Amém? Ele definiu. Ele, por ter definido, e ele concretizou, ele como que eu poderia dizer? Ele concordou, ele selou, é a melhor palavra, dizendo: eu aprovo tal modelo que eu quero. E batizou com o Espírito. Desde o avivamento de Atos 2, a igreja está atrás de voltar o modelo de Jesus. Porque quando nós tornarmos o modelo de Jesus de novo, Ele derramará o último Espírito. Ele derramará o último avivamento para a concretização do seu sonho eterno: habitar no meio do seu povo. Esperava mais empolgação, mas tudo bem. Pode ficar de pé? Fala assim: por fora estou assim, mas por dentro estou. Pai, obrigado, porque você está fazendo isso conosco. Não temos condição de entender todas essas coisas por compreensão humana. E mesmo que nós pudéssemos, nós não queremos. Nós queremos a revelação. Você deu um mapa, um modelo para Moisés. Você deu um modelo para Davi. Você deu um modelo para Salomão. Depois você deu um modelo para os reformadores. Você deu um modelo para o teu filho. Você deu um modelo para o teu espírito. E você está dando modelo para todos aqueles que são seus amigos. E você tem nos chamado para ser uma comunidade profética. Homens e mulheres que estão entrando, Senhor, num santo lugar, para pedir para você nos dar um modelo, Senhor. Nós queremos entender, Senhor, juntos o que falta, o que você está fazendo nesse tempo, porque nós estamos entendendo, Senhor, que avivamento é você morando conosco. Enquanto isso não acontecer, Senhor, nada está bem aqui, nada. Nós não queremos ficar satisfeitos quando vier muitas pessoas. Não estamos satisfeitos se haverá cura, embora estamos felizes quando isso acontece. Nós não estamos satisfeitos, ó Deus, quando experimentamos, ó Deus, arrupios, caem no chão. Senhor, nós não estamos atrás das suas mãos. Nós não estamos atrás disso. Nós queremos você. Amém. Enquanto você não estiver conosco aqui na terra, nós não vamos parar, Senhor. Nós não vamos desistir, Senhor. Vamos buscar viver o estilo de vida que prepara o seu caminho. Em nome de Jesus. Pai, eu oro para que libere sobre mim e sobre os meus irmãos
uma graça especial para viver o que você tem para nós durante essa semana. Pai, eu declaro novidade de vida. Senhor, nós não queremos, ó Deus, construir estruturas que você já destruiu. Nós não queremos fazer o que você já parou de fazer. Nós queremos, como Jesus, estar a sós contigo para saber onde devemos ir, quem devemos visitar, quais pessoas nós devemos evangelizar, quais nossos irmãos que precisamos ouvir, quais nossos irmãos estão precisando de nossas orações. Senhor, conduza-nos no seu Espírito, pelo poder do teu Espírito. E eu oro para que o Senhor abra oportunidades para que nós possamos ser sal e luz. Abra oportunidades para que nós possamos dar testemunho do Evangelho. E que diante de oportunidades, ó Deus, estenda as suas mãos e confirme a nossa pregação com curas, prodígios, sinais, maravilhas, de maneira que todos testemunhem que você é um Deus vivo. E que nós experimentemos isso em nossas casas, nossos casamentos, nossos filhos, na comunhão com os irmãos, em todos os nossos ajuntamentos. Pai, como nós oramos hoje, traz vida, Senhor, a tudo que está morto, em nome de Jesus. A começar pela nossa vida devocional, Senhor. Nós precisamos da vida do Senhor. Nós não queremos orar obrigados, não queremos ler a Bíblia obrigados, nós queremos a vida viva do Senhor, produzindo fome e sede em nosso coração. Leva cada um dos meus irmãos, segurança, suas casas, famílias, que nós possamos experimentar o vinho novo que você deixou para o final. Em nome de Jesus. Amém.